Tudo bem? Tudo jóia? Bem, estamos aqui hoje para meditarmos juntos numa das maiores verdades que há na palavra de Deus, ou seja, acerca da luta contra o pecado, ou melhor falando, a luta cotidiana. Por que a luta cotidiana? Porque tem momentos em que atravessamos uma determinada situação e nos é apresentada uma oportunidade do pecado e nós rejeitamos. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando da luta cotidiana. É aquela luta, aquela tentação que todos os dias vai te aparecer. É aquela coisinha que está ali, aquela casquinha que sempre está ali. E que o diabo vai tentar você cutucar ela para sangrar. E quando sangra, é quando você comete o pecado, né? O pecado, meus irmãos, esse pecado, ele é como um vírus. O pecado é como um vírus que está dentro de mim, que está dentro de você. E todos os dias você tem que se medicar para que esse vírus não tome conta do seu ser. É como se fosse um vírus da AIDS. É como se fosse um pâncreas que não funciona mais e você precisa da insulina todos os dias, porque senão você vai morrer por causa da diabetes. Você vai morrer por causa de um vírus que vai entrar dentro de você, e o vírus da AIDS está dentro de você e combater o seu sistema imunológico. Então você todos os dias precisa tomar aquele coquetel. Com relação ao pecado, todos os dias precisamos de conscientizarmos que a nossa medicação está em buscarmos a presença de Deus, está em clamarmos a Ele, em nos ajoelharmos e dizermos: Senhor, se o Senhor não habitar dentro de mim, se o Senhor não visitar a minha vida, se o Senhor não me fizer o meu sistema espiritual imunológico forte, esse pecado vai me derrubar, esse pecado vai me destruir. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus com relação a isso na descrição de um dos que foi o maior homem usado pela mão de Deus. Nas palavras dele nós vamos ter a declaração de que o que estamos falando aqui para você não é mentira, mas é verdade. Observe o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o mal, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Nós estamos vendo aqui, nós estamos diante do maior desafio que o Evangelho nos propõe. O maior de todos os desafios que o Evangelho nos propõe é nós vencermos o pecado que está dentro de nós, que enfraquece o nosso desejo carnal e que, assim sendo, nos faz pecar. O pecado que está dentro de nós, ele vai manipular a nossa carne, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para nos conduzir em direção à satisfação dele, que é o pecado. E quando o fazemos, pecamos e nos tornamos imundos diante da presença de Deus. Então, pastor, como não pecar
Ou como evitar o pecado? Aí a resposta é uma luta cotidiana. Não vai existir. Eu, durante muito tempo da minha vida, pensava que um dia, num culto maravilhoso, onde a glória de Deus estivesse presente, eu pudesse sentir algo tão forte que viesse vencer completamente as fraquezas que há dentro de mim. Isso não é possível nesse corpo carnal. Não é possível nenhum grande ministro, nenhum grande pregador ministrar algo sobre a sua vida, meu irmão, que vai fazer você nunca mais desejar o pecado. Isso não é possível. Nem o apóstolo Paulo, no seu momento em que estava ali sendo usado poderosamente por Deus, obteve essa graça da parte de Deus. Isso não é possível que ninguém, se alguém chegar e falar assim, olha, eu vou ministrar algo pela sua vida em que o pecado que está dentro de você não vai mais agir contra a sua carne, a fim de que você busque o pecado. É mentira. É mentira. Sabe por quê? Porque todo homem é nada diante de Deus. Todo homem é fracassado, é falido diante de Deus. E sendo falido, ele precisa sempre da graça e da misericórdia de Deus. É o que nos faz buscar a presença de Deus, é a consciência de que eu e você não somos nada sem a presença de Deus. E sem essa presença, o pecado que está dentro de você te dominará. O pecado que está dentro de você te destruirá completamente. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo na sua declaração. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, presta bem atenção nisso, é na sua carne que não habita o bem. É na minha carne, não tem como, é impossível habitar o bem na nossa carne. É impossível. É impossível. A nossa carne, ela é um inimigo constante, precisa ser vencido todos os dias, porque nela habita o mal. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, se não existe o bem, automaticamente existe o quê? O mal na sua carne e na minha carne. É isso aí que é o grande desafio do Evangelho, que é nós amputarmos, se preciso for, a nossa mão que nos faz pecar e lançar ela no fogo, do que ela, através dela, todo o nosso corpo ser queimado. Ou seja, todo mundo tem um pontinho fraco.